Boa noite. Durante 2 meses, a Polícia Civil investigou 2 homens que vendiam drogas em Santos. A operação, que recebeu o nome de Delivery, o serviço de entrega por telefone, resultou na prisão dos 2 suspeitos. O local para entrega da droga era marcado por telefone. A ação acontecia em segundos. A usuária parava ao lado do carro, pegava a droga e ia embora. Wagner Araújo de Almeida e Anderson Araújo de Freitas se revezavam na venda de cocaína. Informações iniciais davam conta de pessoas suspeitas que atuavam principalmente nas cercanias de escolas e universidades da região vendendo drogas. Essas informações foram trabalhadas e num período de 60 dias, aproximadamente 2 meses, os policiais conseguiram identificar 2 pessoas responsáveis direta pela recorrente traficância nestas imediações. Polícia, abre, 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 abre! Desce, desce, a prisão da dupla aconteceu na noite de sexta. Anderson foi preso enquanto dirigia no bairro do Boqueirão e Wagner no apartamento no Morro da Nova Sintra. Os 2 têm empregos fixos, carteira registrada e, nos horários de folga, utilizavam os veículos para disseminar as substâncias entorpecentes nesses locais de grande aglomeração. Wagner e Anderson eram primos e atendiam por dia de 100 a 120 pessoas. Por mês, eles faturavam cerca de R$75 mil com a venda de cocaína. A dupla já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas. Atuavam principalmente nos bairros do Embaré, Boqueirão, Gonzaga, Aparecida e Marapé. Sempre no entorno de locais onde se aglomerava um grande número de pessoas, seja bares, comércios, enfim, casas noturnas, universidades, escolas. Durante a operação foram apreendidos 2 veículos que eram usados para a venda dos entorpecentes, telefones celulares, uma balança de precisão e cerca de 800 gramas de drogas. Eles foram autuados em flagrante por tráfico e associação ao tráfico, tiveram os veículos apreendidos e serão agora encaminhados ao Centro de Detenção Provisória de São Vicente, onde aguardarão o julgamento presos. Criminosos invadiram a casa do vereador Edinaldo dos Santos, conhecido como Reco, na madrugada de domingo. Eles foram presos em flagrante. O crime aconteceu no bairro Vila Tupi. Por volta da 1h da manhã, quando chegava em casa a pé, 2 elementos armados me renderam, colocaram para dentro de casa. E eles queriam dinheiro e joias, A coisa que eles querem mais é para fazer dinheiro rápido. Na residência estavam o filho e a sogra do vereador. Os vizinhos acharam a movimentação estranha e chamaram a polícia. Douglas Luiz Medeiros, de 18 anos, e Admir de Oliveira, de 47 anos e que estava armado, foram surpreendidos pela polícia e presos em flagrante. Eles foram encaminhados para o DP-Sede de Praia Grande e aguardam transferência para o Centro de Detenção Provisória. Vários pertences seriam roubados pelos bandidos, entre eles uma mochila com 3 celulares, 11 relógios, perfume, joias e cerca de R$ 2.500 em papel e moedas. Um empresário de Praia Grande morreu nesse fim de semana após bater a moto aquática na Ponte dos Barreiros, em São Vicente. Nelson Castanheira Diniz, de 56 anos, foi retirado da água por moradores. O empresário tinha habilitação e era o proprietário do jet ski. Ele foi encaminhado ao Hospital Municipal de São Vicente, mas teve perda de massa encefálica e morreu. A Capitania dos Portos abriu um inquérito que deve ser concluído em 90 dias. As ressacas que atingiram as praias do Canal 5 e Canal 6 em Santos fizeram um estrago além do esperado. A Praia da Aparecida amanheceu nesta segunda-feira com marcas da erosão do fim de semana, com tubulação aparente e buracos de até 80 centímetros. Os quiosques chegaram a ficar sem luz. A prefeitura trabalha desde domingo para proteger as tubulações. Por medida de segurança, foi isolada a energia elétrica no trecho atingido, que é usada só para a iluminação da praia. Que era para retratar a história da cidade, foi danificado por vândalos. O muro do Palácio das Artes de Praia Grande foi pichado. A polícia já teve acesso às câmeras de segurança. As imagens capturadas pela câmera de segurança da prefeitura são rápidas. Mostram 2 homens em uma moto percorrendo a rua ao redor do Palácio das Artes. O resultado pôde ser visto assim, à luz do dia. As 32 imagens em grafite, feitas com spray, foram danificadas. Desde o início do mês, artistas da região davam vida à cidade por meio da arte, por meio da história do município, contada desde 1900.
Esse projeto Histórias e Traços de Praia Grande representa os caminhos da comunidade que percorreram para construir a cidade, as pessoas que aqui moram, que aqui vivem, como que essa cidade foi construída até os dias atuais. A tinta que prejudicou o projeto vai ser retirada para que o trabalho possa ser retomado. Nos entristecemos muito porque a própria comunidade, a população da cidade, da região já estava passando a se identificar com o muro, vendo os artistas pintando, se identificando com as imagens, lembrando de momentos que viveram. E de repente a gente amanheceu com esse ato que entristece muito, mas não vai fazer com que a gente pare, foi só um empecilho, mas que nós já vamos retomar o trabalho para concluir o projeto. Pichar muro é crime que pode alcançar até 1 ano de detenção. As imagens do circuito de segurança da administração já foram entregues à polícia. A intenção é identificar o mais rápido possível os autores. Enquanto isso, segurança reforçada para a preservação da arte. Nós já havíamos intensificado bastante o patrulhamento aqui nessa área. E com essa infração que aconteceu aqui no local, nós vamos estar mantendo viaturas aqui no período noturno e também intensificando durante todo o período diurno. A Secretaria de Aviação Civil divulgou hoje a concessão para a utilização do aeroporto de Guarujá. A liberação era aguardada desde o dia 3 de março, quando a prefeita Maria Antonieta entregou o documento final para a implantação do aeródromo. O projeto do novo terminal prevê a ampliação da pista de pouso e decolagem. A expectativa é de que circulem pelo local cerca de 500 mil pessoas por ano, com 20 voos diários. No próximo bloco, o futebol no fim de semana e também uma etapa da Copa do Brasil de Downhill agitou o Morro do Voturuá, em São Vicente. Voltamos em instantes. Futebol. Pelo Brasileirão, o Palmeiras foi a Porto Alegre no sábado e perdeu para o Grêmio por 1-0. O São Paulo empatou em 1-1 com o Avaí no Morumbi, também no fim de semana. E o Santos deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro ao vencer o Corinthians na Vila Belmiro por 1-0. Veja o gol. O único gol da partida saiu logo aos 9 minutos da primeira etapa. Rafael Longini faz um ótimo lançamento para Ricardo Oliveira. Ele foge da marcação e bate cruzado. Final na Vila Belmiro, Santos 1, Corinthians 0. Com a vitória, o alvinegro praiano subiu para a 12ª posição com 10 pontos. O Peixe volta a campo domingo contra o Internacional. O duelo vai ser realizado no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, às 6h30 da noite. Conosco aqui no estúdio o editor do Santa Portal, Juan Reol. Juan, 1-0, muito importante para o Santos. Foi um resultado magro, né? Mas num clássico, jogando na Vila, na situação que o Santos estava, foi, acredito, um ótimo resultado. Pois é, Irineu, boa noite aos amigos do Caderno Regional. Vale salientar justamente isso, a vitória no clássico, que era necessária para o Santos. O Corinthians também não vive uma boa fase, mas é o Corinthians, segue até na frente do Santos na tabela. Então, uma vitória importante. O Santos, como a gente já vem defendendo sempre aqui, Irineu, cria as chances de gol, vai para cima, está muito bem. E quando não tem falhas na defesa, acaba conquistando o resultado. Vitória muito importante. Ricardo Oliveira, que demorou para começar a marcar gols nesse Campeonato Brasileiro, agora tem marcado praticamente todo o jogo, é o artilheiro, assim como foi no Paulista, vem mostrando que é o principal artilheiro do Brasil. A gente até vive a expectativa do retorno do Paulo Guerreiro para o Brasil para jogar no Flamengo. Vamos ver se ele vai continuar aquela boa fase. Mas o Ricardo Oliveira, indiscutivelmente... Hashtag Ricardo Oliveira na seleção. Né? Pois é, a gente daqui a pouco vai chegar lá, vamos pedir ele, né? Ver se o Dunga se liga para depois da Copa América, né? Mas ele vem jogando bem, vem fazendo a diferença, mas o melhor mesmo do Santos é justamente isso, ele cria chances de gol. O Santos está gostoso de assistir e nesse caso que não teve erro da defesa foi melhor ainda. Teve o lance do pênalti, né, que os corintianos, a torcida corintiana reclamou bastante, aquele lance da bola. Teve as duas bolas na trave também. Pois é, o Corinthians chegou. Mas o Santos também criou boas chances, né? Então foi um bom jogo para o torcedor santista, sair satisfeito. Essa parceria Serginho Chulapa, Marcelo Fernandes é muito interessante, né? O Marcelo Fernandes teve suspenso, o Serginho foi o treinador em campo, deu uma entrevista coletiva muito simpática, agrada a todos. Então acho que o Santos segue no caminho certo. O Serginho é uma grande figura, né? Uma grande figura. E como a gente sempre fala, né, Irineu? É bom para o Santos permanecer com esses treinadores, porque eles são baratos e o Santos está precisando dessa ajuda.
Bom, o próximo compromisso do Santos, Internacional em Porto Alegre. Pois é, um jogo difícil. O Santos está até na frente do Internacional na tabela, mas o Internacional é uma boa equipe que tem divide com a Libertadores, claro, com a Copa América está parado, mas e também não vem tão bem no Campeonato Brasileiro, mas é uma equipe muito boa, fez bons jogos na Libertadores, a hora que encaixar esse futebol no Brasileiro é complicado. Um jogo difícil para o Santos no fim de semana, mas vamos torcer para o Santos continuar nessa nessa sequência de boas criações de jogadas na frente e que não tenha falha na defesa, sempre ressaltando isso, Irineu. Agora, o que pode estragar um pouco isso é o resultado da auditoria, né? Pois que o Santos fez em relação à administração passada e levantou aí problemas complicados, né, Juan? E que o Conselho agora vai provavelmente votar contra, né, a aprovação das contas do Odílio Rodrigues no ano passado. Vai aprovar a reprovação, né? Pois é, Irineu, é uma situação delicada e no momento em que o mundo vê o futebol sendo investigado por todos os lados, agora um escândalo na Argentina com o Julio Grondona, que envolve até o Santos em 64, é uma situação complicada no jogo do Corinthians também. Contra o Boca, né? Pois é, e para o Odílio Rodrigues não poderia ser uma situação pior, teve as contas reprovadas, eu acho que qualquer mais inocente torcedor do Santos percebia que não estava certo, né, Irineu? Aquela contratação do Damião e tudo que veio acontecendo, desde o Luiz Álvaro, que o Luiz Álvaro tinha o conselho a favor dele, também o conselho fiscal, e acabou as contas dele foram aprovadas, mas toda a venda do Neymar, se tivesse sido sério naquela época, já teria sido reprovado também com o Luiz Álvaro. Ao Odílio, resta saber, provavelmente o conselho vai votar a favor dessa reprovação, ele pode, como está no estatuto, ser expulso do quadro associativo do clube, e essa situação vai ser levada para a Polícia Civil, que vai ter uma investigação. Ele pode ser responsabilizado? Vai ser responsabilizado. Inclusive, mas civilmente pode ser responsabilizado? Pode. Uma exigência que o Santos tem que fazer, mas os conselheiros vão pressionar o presidente Modesto Roma, a situação do Odílio Rodrigues vai ficar bem complicado e pior ainda com toda essa situação que envolve corrupção no futebol, que todos os olhos e toda a opinião pública está em favor disso, Odílio Rodrigues deve estar sem dormir, viu, Irineu? Bom, o Palmeiras, Juan, o Marcelo Oliveira, novo técnico, nem dá para colocar na conta dele, né? Não dá. Primeiro jogo, uma semana aí e tal. Mas você acha que o Marcelo vai conseguir dar jeito no Palmeiras? Ele é bom treinador, ele sabe fazer o time jogar, mas o Oswaldo de Oliveira, com todas as críticas que sofreu, até nós aqui conversamos sobre isso, se ele também não estava conseguindo fazer com que esses 22 reforços se encaixassem em campo, o Marcelo Oliveira não ia chegar e ia fazer isso instantaneamente. Ele vai mudar o jeito de trabalhar, vai mudar um pouco a forma da equipe em campo. Não garante nada também. Mas não garante nada, é complicado. Eu acho que isso é a comprovação de que, na maioria das vezes, não é o técnico. Não é. Muito se discute aqui no Brasil. Enquanto os presidentes eles acharem que demitir o técnico, acharem não, eles seguem esse caminho. Demitir o técnico é muito mais fácil, porque é uma pessoa só, é uma multa contratual só. Mas o treinador, se ele é mantido no cargo e sempre mudando as peças, dá muito mais certo. O Corinthians, por exemplo, paga hoje o preço de ter mantido a equipe, a mesma equipe do Mundial, e essa equipe foi desgastando muito tempo de clube. O Palmeiras trocou todo mundo de uma vez e quer uma resposta em curto prazo de tempo? Isso não existe. Trocou duas vezes praticamente, né, Juan? O treinador trocou duas vezes, contratou reservas, titulares e... Duas vezes mudou o elenco inteiro, exato, né? E já foi bastante gente embora, como o Alan Patrick, por exemplo. Quer dizer, é uma situação complicada, o Marcelo Oliveira do dia para a noite não vai arrumar isso. Tem que ter calma, a torcida não tem calma. O presidente com essas posturas de já ter demitido um treinador, nada garante que o Marcelo Oliveira fique até o fim do ano. Então o Palmeiras, ele mesmo, dentro do que a própria diretoria vem trabalhando, vai prejudicando o próprio Palmeiras. Vamos ver se a qualidade do Marcelo Oliveira funciona a curto prazo de tempo e que o Palmeiras precisa vencer, que está muito lá embaixo, e se entrar na zona do rebaixamento de novo a pressão aumenta, e mesmo para o Marcelo Oliveira. Já foi demitido do Grêmio, quer dizer, o que prova que ele ser técnico bicampeão também não o garante nos empregos. Situação bem complicada para o Palmeiras. Bom, o seu xará, o Juan Osório, no São Paulo, não teve um bom resultado também, levando-se em conta que a partida foi no Morumbi, empatou 1-1 com o Avaí. O São Paulo que vinha aí de bons resultados. Duas vitórias. Bons resultados e não bons jogos, né? Claro que o Juan Carlos Osório também ele não mostrou ainda, ele está trabalhando, não dá para identificar o que ele espera do São Paulo ainda, é pouco tempo.
E o São Paulo teve uma noite de Santos, né? Tomou um gol no fim do segundo tempo, um empate que não estava previsto, já estava comemorando a vitória. A gente conhece bem o São Paulo, né, Irineu? Se continuar com esses empates, de repente uma derrota, já começa a questionar as canetas na meia do Juan Carlos Osório. Mas ele mesmo, eu ouvi uma entrevista dele, meio que questionando também o elenco do São Paulo. Se começar a vender muitos jogadores, quer dizer, olha, vocês me contrataram numa condição, com um elenco e de repente eu não tenho mais esse elenco. Aquela velha história de que o treinador muda tudo para o bem ou para o mal. Quer dizer, nós contratamos o treinador que vinha com o Atlético Nacional da Colômbia ganhando tudo, então não precisa ter jogador bom no elenco. Não é bem assim, precisa equilibrar. São Paulo é um time muito difícil. Quando foi anunciado que traria um colombiano, a gente já alertava aqui. São Paulo é uma equipe também que, para queimar treinador, ela é muito forte. Então vamos ver se deixam ele trabalhar, porque ele já mostrou ser um conhecedor de futebol. Eu acho que foi um imprevisto que aconteceu com o São Paulo. Segue ali entre os 4 primeiros, é vice-líder. Então tudo segue caminhando bem. Mas com o São Paulo é sempre interessante a gente ficar de olho, que eles têm ali um ranço, também o treinador vira vilão do dia para a noite, é complicado. Falar de seleção, o Brasil vai enfrentar o Paraguai nas oitavas de final da Copa América. A seleção de Dunga suportou a pressão no final e conseguiu a vitória por 2-1 sobre a Venezuela. Sem Neymar, Dunga armou a seleção com Felipe Coutinho e Robinho. Aos 8 minutos, o atacante santista cobra escanteio e Thiago Silva, na marca de pênalti, bate bonito de primeira e abre o placar. Aos 6 do segundo tempo, William faz uma bela jogada pela esquerda e cruza para Roberto Firmino, livre, fazer o segundo do Brasil. Aos 36 minutos do segundo tempo, o Brasil tinha 4 zagueiros em campo e a pressão da Venezuela deu resultado. Arango cobra a falta, Jefferson espalma, a bola bate na trave e sobra para Micu marcar de peixinho. Final, Venezuela desclassificada a 1, Brasil 2. O time de Dunga enfrenta o Paraguai no próximo sábado pelas quartas de final da competição. Bom, o Marcelo já me corrigiu ali, eu disse oitavas de final, mas na verdade o quartas de final, né? Passamos aí meio aos trancos e barrancos, pois é. Joguinho meio... Olha, tá difícil torcer para a seleção brasileira, né? Com tudo que envolve também o futebol, as convocações, a gente falava... Esse vai ser o jeitão da seleção, Juan? Eu acho que sim, né? A não ser que se mude o comando, a forma de pensar. É claro que o Dunga também está colocado como técnico da seleção olímpica, então ele pensa em jogadores mais jovens, justamente para escalar essa seleção, mas acho que precisa ser bem definido. O brasileiro hoje vê o Ricardo Oliveira brilhando como artilheiro e vê um Roberto Firmino que você não sabe quem é na seleção. Essas coisas fazem com que a torcida perca interesse pela seleção brasileira. Futebol feio, Irineu, que a gente vê mais bonito até no Campeonato Brasileiro, o jogo do Santos e Corinthians. Que não é lá essas coisas também, né? Exatamente, que está recebendo muitas críticas, toda uma reformulação. O que foi muito bacana nesse jogo foi finalmente o Robinho entrar em campo. Unanimidade, né? Exato. Aliás, queimou o Dunga, porque o Robinho jogou muito bem. Fica a questão, por que não estava o Robinho desde o início, dividindo as atenções com o Neymar? Será que o Neymar teria ficado tão nervoso contra a Colômbia? E será que o Santos teria passado tanto sufoco? Robinho foi o líder experiente que a gente precisava em campo. Não fez uma partida magistral, mas participou dos 2 gols, indicava, foi o líder do Brasil dentro de campo. Isso foi muito bom. E falando do Neymar, né, Irineu? Aí após a partida contra a Venezuela, a CBF desistiu de entrar com recurso. O Neymar, ele permanece com a suspensão de 4 jogos. Essa foi a primeira que já foi cumprida. Mas deixou a delegação, né? Deixou porque mais 3 jogos seria até a final, então ele não estaria mais na Copa América, voltou para o Brasil, inclusive já está aqui no Guarujá, já chegou hoje pelo aeroporto de Itanhaém e já está aí curtindo as férias. Se você me perguntar se isso é certo, Irineu, eu acho que não, acho que ele deveria ficar lá treinando até o fim, porque você comete um erro e tira férias, é interessante o ponto de vista, ele merece férias, fez uma temporada fantástica pelo Barcelona, mas acho que na seleção ele poderia, até para o lado psicológico, não deixar se influenciar tanto pelo que acontece fora de campo, deveria permanecer até o fim, porque poderia. Bom, essa é uma discussão que daria mais meia hora de programa que nós não temos, Juan. Pelo Campeonato Paulista da 2ª Divisão, o Jabaquara confirmou a boa fase e venceu o Taboão da Serra na casa do aniversário nesse final de semana por 2-1. Já a Briosa recebeu o Diadema em Uricumuça e perdeu por 1-0. Veja o gol. Os visitantes marcaram o gol da vitória aos 13 minutos do primeiro tempo. William Amorim aproveita a falha da marcação e confere. Final em Uricumuça, Portuguesa Santista 0, Diadema 1.
A Briosa permanece na terceira posição do Grupo 3 com 15 pontos e volta a campo neste sábado contra o Guarulhos, às 3 da tarde, em Guarulhos. Juan, a Briosa perdeu o jogo e o técnico também? O Serginho pediu demissão? Pois é, o Serginho entregou o cargo após mais um resultado ruim em casa. A Portuguesa nem vinha tão mal fora de casa, vinha muito ruim em casa. O técnico Serginho sendo questionado pela forma defensiva que ele escalava a Briosa. Acabou entregando o cargo depois de mais um resultado negativo. Rodrigão, que é artilheiro e gerente de futebol, inclusive fez uma reclamação pública dizendo que, as portas da minha sala estão abertas. Como é que ele decide se demitir sem antes a gente conversar e ver o que está precisando, né? Mas é assim que fica a Briosa, não tem treinador ainda. Uma decisão meio pessoal também, né? Pois é, não se sabe quem que vai assumir a Briosa, não foi divulgado nada até o momento, nenhuma informação, fica essa expectativa. A Briosa tem 15 pontos, mas está ali muito próximo dos restantes. Já o Jabaquara foi a 20, está com bastante distância na questão dos 4 classificados. O Jabaquara vem fazendo uma campanha impressionante. Do que não fez o ano passado, foi eliminado logo no começo. Agora o Jabaquara segue ali firme como vice-líder e totais chances de ir para a próxima fase. Já a Portuguesa, embora esteja em terceiro, mas já começa a se aproximar do grupo de baixo. Juan, obrigado mais uma vez. Boa noite para você. Eu que agradeço, Irineu. Boa noite aos amigos do Caderno Regional. O Morro do Voturuá, em São Vicente, foi cenário para a segunda etapa da Copa Brasil de Mountain Bike Downhill nesse fim de semana. Cerca de 100 atletas de várias partes do Brasil participaram da prova. A pista é uma trilha natural e que apresenta muitas dificuldades. Não é uma pista longa, mas ela é uma pista muito técnica, onde o piloto tem que estar sempre controlando a bicicleta. Não tem muitos trechos longos de velocidade, mas ele tem que estar sempre no controle. É uma pista de muita curva e muito salto. O trajeto compreende 900 metros. Os pilotos se esforçam para descer a trilha em busca do menor tempo. Gabriel Oliveira comemorou muito a sua vitória na categoria Pro. Eu acabei ficando em primeiro também no Qualify. Tentei me concentrar bem para hoje aí, que eu sabia que também a turma ia vir para baixar também. Foquei e consegui fazer uma boa descida aí, ficando com o primeiro lugar. A prova vale pontos para o ranking nacional de downhill. Os primeiros atletas da Júnior, da categoria Pro, masculino e feminino, são contemplados com o Bolsa Atleta do Ministério do Esporte. É um evento a nível nacional, a gente só fica muito agradecido por conta de acontecer na nossa cidade. Nós temos uma pista que é uma das melhores do estado de São Paulo, então está aqui para acolher esse tipo de evento mesmo, e cada vez mais. A Confederação negocia a realização da próxima etapa em Guarujá no mês que vem. A seguir, o morador santista aquece a chegada do inverno mostrando solidariedade. O Fundo Social faz carreata de campanha do agasalho e agita bairros da cidade. O Caderno Regional volta em instantes. Sábado foi dia de carreata da campanha do agasalho. O Fundo Social de Solidariedade de Santos comemora não só a arrecadação, mas a conscientização dos moradores sobre a importância da ação. A concentração foi embalada por muita música. Pessoas de todas as idades se reuniram com um único objetivo: arrecadar agasalhos. Passar em frente às residências dos nossos santistas e que eles colaborem com a sua... Sempre dê uma olhadinha no seu armário, sempre há uma peça que você não quer mais usar, doe para as pessoas que mais precisam. E o nosso slogan da campanha é: roupa boa, a gente doa. Até o super-homem de patins resolveu aparecer e entrou na festa. Qual o poder do super-homem hoje? O poder de incentivar as pessoas a praticar o bem sem olhar a quem. A tentar arrecadar o máximo de agasalhos possíveis, porque tem tanta gente precisando. Com muita animação, as pessoas saíram em carreata pelos bairros de Santos. Motociclistas, escoteiros, o palhaço, tudo para chamar a atenção dos moradores. Também deixei meu agasalho ali, hein? Faça você também isso, hein? Tô esperando, hein? E as doações chegavam de várias formas. É muito mais do que importante. Porque se as pessoas não estão usando uma roupa, o que custa dar? Vai ficar guardando em casa para quê? Tomar lugar? Então a gente dá para quem precisa, não é verdade? Eu tenho só que agradecer. O ano passado nós tivemos uma arrecadação assim significativa e as pessoas
foram conscientizadas e têm essa consciência que você doa uma peça que possa ser usada. Eu tenho que agradecer muito e espero este ano também contar com a colaboração de todos. A carreata integra a 10ª campanha metropolitana do agasalho. O objetivo é superar o volume arrecadado no ano passado, que foi de 550 mil peças. O pessoal está entrando na nossa solidariedade e participando. Isto que é bacana. Vamos fazer uma coisa, um gesto gostoso. A edição desta segunda-feira fica por aqui. Obrigado pela companhia. Continue bem informado acessando o Santa Portal. Até amanhã às 7h30 da noite. Eu espero por vocês. Tchau, pessoal.